Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Nós estamos no livro de Isaías. Hoje, nesta manhã de quinta-feira, nós vamos ler e explicar o capítulo 31, 32 e 33 e o 34. Tá certo? É com imenso prazer e satisfação que nós estamos aqui nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. E nós vamos chegar lá. O capítulo 31 de Isaías, ele começa aqui com mais um ai, né? Então, qual que é o propósito? É advertir contra a confiança no Egito e encorajar a confiança no Senhor. Então, o Egito foi uma grande potência aqui neste período, né, no período do Velho Testamento. Então, em um momento, a era aqui do Egito, quando não era o Egito, era a Síria. Então, dois países prósperos, uma potência, uma nação forte, né? E depois que se levantou a Babilônia. Mas aqui no capítulo 31, no versículo 1, diz assim: ai dos que confiam no Egito. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda e que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e a grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel e nem buscam ajuda que vem do Senhor. Contudo, versículo 2, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele levantará contra a casa dos perversos e contra quem ajuda os maus. Então, ele está exortando aqui sobre a confiança. Nós temos aqui que confiar em Deus. É a confiança em Deus. Então, sempre foi uma referência o Egito, igual eu falei, a Síria, a Babilônia. Então, lá no Egito, antigamente, por isso que a Bíblia fala aqui dos cavalos, que o forte do Egito era a criação dos cavalos. Então, por isso que Salomão, que também amava cavalos, ele vai chamar a sua amada, ele vai, e nós também lemos isso, eu lembro como se fosse hoje, no livro de Cantares, que ele vai comparar a sua esposa, né? Ele vai comparar ela como as éguas de Faraó, né? Então Salomão foi o primeiro rei. O começo dele foi extraordinário, mas no final ele se afastou do Senhor e por muitos motivos, né? A Bíblia fala, né? Principalmente apostasia. Pastor, o que é apostasia? Se afastar da fé, é virar as costas para Deus. Então, os cavalos tá aqui e os casamentos mistos que Salomão ele fez. Não foi só a paixão pelos cavalos, mas também pelos casamentos mistos, o jugo desigual. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Então, quando vemos aqui Salomão, ele foi se inclinando para essas coisas. Então, por isso que no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, quando fala da lei, da responsabilidade, os reis, eles não eram reis por acaso. Eles sabiam o que era certo, o que era errado, que sabia que não podia ter muitas mulheres, e Salomão, não é que ele teve muitas, ele teve 1000 mulheres, concubinas. Então, ele sabia, mas ele foi desobedecendo a Deus, inclinando o seu coração para as outras coisas, e aí que o fogo desce, né? É ou não é verdade? Então, ele sabia das suas responsabilidades. Ele não foi rei por acaso. Tanto é que ele tinha mãe, ele tinha um pai que ensinou ele muito bem as coisas de Deus. Então tá aqui uma das coisas que o rei não podia era ter muitas mulheres. Então, e fazer para si Deuteronômio, né? Muitos cavalos, está aqui no
capítulo 17. Então, quando Josué ele entra aqui na terra prometida, Deus ele dá ordem para ele retar os cavalos. Pastor, o que é isso, retar os cavalos? É cortar os tendões do músculo da perna do cavalo. E ele ia ficar inútil para a guerra, mas não para o trabalho no campo. Então, olha como que Deus trabalha. E Deus trabalha hoje assim também, para que venhamos viver na dependência dele. É, é glorioso você ter uma vida próspera? Sim, graças a Deus. Se você não tem, você vai ter. Mas que você nunca venha perder a visão das coisas de Deus. Porque é triste quando você vê um homem, uma mulher, se inclinando para esse mundo, para as coisas desse mundo, que você nunca venha deixar de ser um servo, uma serva de Deus. É bom morar bem? Graças a Deus você vai morar. É bom andar com um carro bom? Graças a Deus. É bom você comprar à vista? É bom, você vai comprar, graças a Deus. Mas nunca deixa a sua essência, nunca deixa de confiar em Deus. Então aqui, assim que foi a ordem para Josué, né? Então ele ia ser inútil para a guerra, mas para o trabalho aqui no campo, ele seria de grande serventia, amém? Então aqui o povo de Israel era um povo da nação agrícola, né? Então você fala, poxa pastor, mas que guerra, né? Deus quer que venhamos confiar nele, amém? Pastor, mas como eles iam depender, como que eles iam passar o momento da guerra? Se estava pedindo para fazer isso com o cavalo, como que eles iriam fazer? Nunca perca a sua confiança em Deus. Uns acreditam em cavalos, outros na própria força, mas eu confio no Senhor. Graças a Deus que até de então o Senhor tem nos ajudado e toda a minha confiança não está no meu potencial, nem naquilo, nem no pouquinho que eu sei, e nem na minha experiência, um pouquinho só de experiência que eu tenho, não. Mas a minha confiança, ela está no Senhor. Então, todos os que não confiaram em Deus, está aqui falando do Egito, né? Teve o Ai. Eles confiaram no Egito e não no Senhor. E todas as vezes que nós não confiamos no Senhor, nós sofremos, como esse povo. A Bíblia fala, ai, o ai, né? Então aqui nós temos que confiar em Deus. E quando a pessoa não confia em Deus, isso é um problema sério. E é isso que o profeta Isaías está nos ensinando aqui neste capítulo. O profeta, ele vai destacar que no Egito é confiar no Egito e no ser humano e não confiar em Deus. Então muitos têm acreditado em coisas, em pessoas, mas não confia em Deus, né? Então aqui tem um exemplo muito simples que a pessoa ela procura amigos, ela procura coisas, procura médicos, mas no fundo, ela não confia, ela não consulta a Deus. Muitas das vezes ela segue uma orientação médica, mas ela não coloca a sua vida nas mãos de Deus. Pastor, e os médicos? Eu preciso ir? Com certeza você precisa ir. Com certeza. Os médicos estão aqui, eu creio, para nos auxiliar e para nos ajudar. Mas quantas são as pessoas que acreditam mais nos médicos do que confiam em Deus? Então a nossa confiança tem que estar totalmente em Deus. E muitos colocam o médico no lugar de Deus. E aí ela inverte os valores, não confia em Deus. Então, ela até faz o exame, ela até gasta, ela até faz isso, faz aquilo outro, mas toma o remédio, mas não tem a confiança em Deus. Por isso que nós temos
o culto do sobrenatural toda terça-feira, para você confiar em Deus, não deixar de ir aos médicos, não deixar de consultar os médicos, não deixar de fazer aquilo que os médicos estão pedindo para você fazer. Mas quem vai te curar é o Senhor Jesus. Deus, ele pode usar o médico, Deus, ele pode usar o remédio, Deus, ele pode fazer milagres. Amém? Então, não coloca a sua confiança em homens, mas coloca a sua confiança em Deus. Não coloque a sua confiança em cavalos, na carne, mas você tem que estar no espírito. Nós vemos muitas pessoas também que ela quebra princípios, valores por causa da ganância, do dinheiro. Quebra aliança, porque o olho dela é maior. Pessoa gananciosa, pessoas que vai se inclinando para o lado do dinheiro. Então, este capítulo 31 aqui é muito forte. Isaías profetiza que o Senhor descerá para defender Jerusalém e lutar por ela. É como um leão que protege a sua presa. Amém? É algo muito forte, algo glorioso. O verso 4, o verso 5 e os demais versículos vai aqui conclamar o povo a voltar para Jerusalém, pois ele o destruirá os ídolos e os inimigos de Israel. O verso 9 diz assim, olha só o que diz aqui o verso 9, sua fortaleza cairá, por causa do pavor ao verem a bandeira da batalha. Seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Amém? E isso aqui é muito forte. O capítulo 32, o propósito é anunciar aqui o reinado do Messias. Isso daqui é uma revelação profética e a transformação espiritual do seu povo. Então, lembrando que Isaías é o livro mais messiânico do Velho Testamento. Então, o capítulo 32 começa com essa profecia de um rei justo que é o Messias. Pastor, quem é o Messias? Essa profecia de Isaías é o Senhor Jesus. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito com esse propósito. Então, o alvo do Evangelho de Mateus são os judeus. Então, no Evangelho de Mateus, quer mostrar que o Senhor Jesus é o Messias prometido. Então, por isso, situações de Isaías aqui está no livro. Tem situações que Isaías escreve e está no livro de Mateus. Tanto é que no capítulo 32, no verso 1, diz assim, vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Esse é o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, o Senhor Jesus. Então ele vai mostrar aqui que o Messias é o Cristo e ele reinará com retidão e os príncipes que governarão com justiça. E aí, sobre este reinado, ele vai continuar aqui dizendo que haverá segurança, entendimento, discernimento, ou seja, todo governo com justiça. Toda pessoa que é guiada com Deus tem segurança, o governo tem segurança, entendimento e discernimento. Isaías também aqui vai falar dos tolos e dos ímpios, afirmando que suas ações são encobertas e vão ser também expostas. Do verso 5 e do verso 8, vai ficar bem claro aqui, eu quero ler para vocês aqui, no verso 8, que diz assim,
Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Pessoa que é nobre, pessoa que tem uma visão, os seus planos, diz aqui, são nobres. Poxa vida, isso é algo glorioso. Então ele está falando aqui da nobreza, que não é apenas num comportamento, mas os planos que eles fazem são nobres. E continua aqui no verso 9: vocês, mulheres, tão sossegadas, levantem-se, escuta-me, vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou dizer a vocês. Daqui a pouco, mais um ano, vocês se sentem seguras. Ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam, vocês, mulheres tranquilas. Estremejam, vocês que se sentem seguras. Arranque suas vestes e vistam roupas de lamento. Batem no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo. Terra infesteada de espinhos e roseiras bravas. Sim, planteiam por todas as casas cheias de júbilo. Ó, vocês estão sossegadas? Então coloca a barba de molho, hein? Ó, vocês aí estão tranquilas? Coloca a barba de molho. Porque vão vir dias de lamento. Então o profeta, ele exorta as mulheres antes da restauração, que vai vir aqui a dificuldade. Ele está falando, ó, vai vir a dificuldade. E ele termina aqui com a promessa, Isaías, ele termina com a promessa do derramamento do Espírito Santo, que trará justiça, paz e segurança duradoura. O verso 15, né, fala que a pessoa cheia do Espírito Santo, até o ambiente onde a pessoa está, é um ambiente de paz e de justiça. É muito forte aqui o capítulo 32. O capítulo 33, qual que é o propósito? É descrever o julgamento dos inimigos de Deus e a salvação do teu povo. Então, o capítulo 33, ele começa aqui com uma advertência aos destruidores e traidores, profetizando que eles serão destruídos e traídos também. Eu posso aqui dar um exemplo para vocês, é igual o fofoqueiro. O fofoqueiro, ele vai vir e ele vai falar da vida de uma pessoa para você. Mas a primeira oportunidade que ele tiver, você vai abrir a guarda para esse fofoqueiro e ele vai falar da sua vida, não para uma pessoa, mas ele vai falar da sua vida para várias pessoas. Então, quando você vê um fofoqueiro, uma fofoqueira, já corta as asas ou a língua desse fofoqueiro. Não, o fofoqueiro, ele só quer um ouvido. Não dê ouvido, não dê conversa, não jogue conversa fiada com esse fofoqueiro, porque a primeira oportunidade ele vai falar da tua vida, vai defamar a sua vida. Então começa assim, o capítulo 33 começa assim: ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. O destruidor que destruiu, você vai ser destruído. Aquele que traiu, vai ser traído. Onde você acabar de destruir, será destruído. Aonde você destruiu, você vai ser destruído. Quando acabar de trair, também você vai ser traído. Não tem para onde correr. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Você destruiu, você vai ser destruído. Você acabou de trair, também você vai ser traído. Isso, olha o que o profeta Isaías, eu creio que aqui ele estava endeusado quando ele escreveu isso. É a lei da semeadura, né? Então, tudo que a gente plantar, nós vamos colher. Ele vai destruir, mas também vai ser destruído. Ele vai trair, mas também vai ser traído. Do verso 2 ao verso 6, o povo de Deus clama por sua graça e sua intervenção. Isaías vai descrever aqui a grandeza de Deus em resposta às orações. Você sabe que quando o povo clama, quando uma pessoa clama, os seus ouvidos não estão tampados, nem suas mãos encolhidas, para que não possa ouvir, para que não possa salvar. Quando você se inclina para Deus, quando você ora, pode ter certeza que Ele ouve a sua oração. Isso aqui é muito forte. O povo clamando por Deus
E sempre quando o povo faz um clamor, uma oração, vai haver uma resposta de Deus. Deus não vai ficar inerte. Deus não vai ficar inerte às suas orações. E quando a gente acabar, aqui, aí onde você está, você pode dobrar os seus joelhos, se inclinar para Deus, porque Ele vai ouvir a sua oração e vai trazer a resposta. Ele vai intervir por você. Então o povo que estava clamando, então Deus entra em ação. Então este capítulo vai pintar aqui um quadro de desolação para os inimigos de Deus e exalta a segurança e a beleza de Jerusalém, que será um lugar de justiça e retidão. E só é possível no reinado do Messias, do Senhor Jesus. Isso no verso 7 até o verso 16. Amém? Pastor, eu estou aqui firme e forte, ouvindo atentamente, assistindo aqui, pegando a visão. Escreva aí, ó, pastor, eu vou terminar de ler a Bíblia junto com o senhor. Pode escrever aí. Isaías termina aqui o capítulo 33 com a visão gloriosa de um rei e sua beleza, e um povo redimido, onde não haverá doença e não haverá o pecado. Eu vou ler o verso 17 do capítulo 33, que diz assim, é muito forte. Glória, glória, glória. Diz assim, ó: seus olhos verão o rei em seu resplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em toda a sua extensão. E os seus pensamentos, você lembrará terrores passados. Onde está onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo que fala obscura, sua língua estranha, impossível. Olhe para Sião, cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma das suas cordas. Ai, o Senhor será o poderoso para nós. Será uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio a remo os percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles, pois o Senhor é o nosso juiz e legislador. Então, ele fala aqui que ali não haverá doença e não vai ter pecado, mas vai ser a nova Jerusalém, um lugar glorioso. O versículo-chave aqui é o versículo 24, fala do apontamento de Jerusalém, que não haverá morte nem lágrimas, mas sim alegria. E o versículo-chave é o versículo 22, que diz assim: pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos vai salvar. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas. Então será dividido grande quantidade de despojos, até o aleijado levará sua presa. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o capítulo 34, e assim nós vamos encerrar nossa leitura de hoje, o julgamento sobre as nações. Pastor, qual que é o propósito aqui do capítulo 34? É anunciar o julgamento de Deus sobre todas as nações. O foco aqui especial é de Edom. Está aqui no versículo 1 do capítulo 34, que diz assim: julgamento contra as nações. Aproximam-se as nações e escutem, presta atenção os povos, que ouçam a terra e tudo o que nele há, o mundo e tudo o que nele procede. O Senhor está indignado contra as nações e sua ira está contra todos os seus exércitos.
Ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão mau cheiro e os montes se encharcarão de sangue deles. Amém? Então, ele começa aqui falando sobre essa ira. Então, é uma convocação sobre todas as nações, né? E é um chamado para que todas as nações. E aqui nós vemos aqui que Deus está indignado contra as nações, suas forças. O profeta Isaías escreve aqui uma cena de desolação, né? E de derramamento de sangue. O verso 3 também, o texto continua aqui no verso 5 até o 15, e o foco se volta especialmente para Edom, simbolizando inimigo de Deus. Que situação, hein? Que será completamente destruída e transformada em um deserto. E talvez a sua pergunta fala assim, poxa pastor, por que se voltou assim contra Edom, né? Então a gente percebe aqui um apontamento bíblico muito consistente. Nós vimos isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, da nação de Israel, que será levada e ficaria cativo um tempo lá no Egito. E o povo ficou lá 400 e poucos anos. E Deus tiraria e traria de volta. E aí a Bíblia fala que as nações que estariam ali, a Bíblia fala que a taça de Deus, olha só, a taça da ira de Deus não está preenchida totalmente. Então o tempo de Israel no Egito é para que aquela taça tivesse preenchida. Muitas são as pessoas que falam, poxa pastor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, longânimo. O seu estupim é longo, mas quando vem também, quando a taça é derramada, Deus é amor, Deus é paciente, mas Deus é justiça. E quando a justiça de Deus, quando a ira de Deus ele vem, aí por isso que a Bíblia fala dos ais, né? Ai de Edom, né? Que depois vem o juízo. E depois, quando o juízo é derramado, não tem choro. Então Deus é longínimo, é paciente. Então a pessoa ela vai indo, ela vai pecando, ela vai desobedecendo. Então o estupim de Deus é longo, mas quando o estupim chega no final, aí já era. É o momento que Deus derrama a sua taça. E isso vale para mim, vale para você, vale para todos nós. Deus é maravilhoso. Deus é paciente. Seu estupim é longo. Mas quando a taça da sua ira é derramada, acabou. Então tem pessoas que ela fala, não, Deus é amor, é longo, Deus é paciente. Tá aqui, aí as pessoas ficam brincando com Deus. Então Deus é amor, o seu estupim tá aqui, é longo. Mas quando a taça é derramada, só sobra o juízo. E todos vão comparecer no grande dia. Todos, ricos, pobres, pessoas conhecidas, desconhecidas, todos vão aparecer no dia do grande julgamento. Do verso 5 ao verso 15, ele termina com a garantia que a palavra de Deus vai se cumprir, né? E eu creio que a palavra do nosso Deus ela vai se cumprir. E aqui os animais selvagens habitarão na terra desolada de Edom. Olha o verso 16, que diz assim, o verso 16, que diz assim, no capítulo 34. Procure no livro do Senhor e leiam. Nenhum desses animais estará faltando. Nenhum deles estará sem o seu par. Pois foi a sua boca que deu a ordem. O seu espírito os ajuntará. Ele designa as porções de cada um. Sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre, e ali habitarão de geração em geração. Amém? É Deus cumprindo a sua palavra. Deus, ele zela. Deus é Deus. Talvez você fale assim, mas Deus falou comigo, pastor, mas não cumpriu. Então Deus não falou. Se Deus não falou e não cumpriu, por que não falou?
Então você ouviu outra voz, não viu a voz de Deus, porque aquilo que Deus fala, ele vai cumprir, ele vai te abençoar. E assim nós terminamos nesta manhã mais 3 capítulos abençoadíssimos. E vamos para cima nessa quinta-feira, tá certo? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Essa semana é preparação para a Santa Ceia do Senhor e eu não vejo a hora de chegar o grande domingo. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos e até mais.